Olá, bom dia. Estamos aqui novamente nos reunindo para prosseguir nos nossos estudos da Bíblia, sobre o Apocalipse. Nós estamos, como da outra vez, longe, distantes fisicamente, não pela nossa vontade, mas por essa circunstância da quarentena, mas estamos longe do coração, mas perto, longe dos olhos, mas perto do coração. Estamos todos, apesar de fisicamente separados, nós estamos unidos no mesmo Espírito. E é nesse mesmo Espírito que eu quero agora orar junto com vocês. Peço que vocês entrem comigo em oração para pedir a direção do Espírito Santo sobre o que vamos conversar. Senhor nosso Deus, Papai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo dom da vida, Pai. Te agradecemos porque sabemos que Tu és um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Tu estás nos ouvindo e Tu nos respondes. Sabemos e temos essa fé. Nós te pedimos, Senhor, que Tu estejas agora conosco, dirigindo nossos estudos, orientando sobre o que eu devo falar e despertando o interesse daqueles que me ouvem, Senhor. Fica, Senhor, com cada um de nós, Senhor. Fica com aqueles que estão passando por aflições nesse momento, Senhor. Todos carecemos muito de Ti, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua ajuda, Senhor. Fica conosco agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse momento que nós estamos atravessando agora é de muita tribulação, de muita aflição para muitos, mas é um momento que deve ser por aqueles que acreditam em Deus, que põem sua fé na vontade do Senhor e querem cumprir a sua vontade. É um momento de aceitação. Não nos cabe murmurar, não é momento de estarmos com diferenças, ao contrário, é momento de nos unirmos e refletirmos, inclusive, sobre aquilo que realmente vale, refletirmos sobre a importância do ser sobre o ter, a importância do amor sobre a indiferença, a importância da solidariedade e vivermos em harmonia. Esse é o momento de harmonia, de união. Não é momento de desânimo, não é momento de murmuração. É momento de nos aproximarmos mais daqueles que nós amamos, mesmo que estejamos separados fisicamente. É momento de ajudarmos aqueles que estão precisando da nossa ajuda, da forma que estiver ao nosso alcance. Se não pudermos fazer nada materialmente, podemos orar por eles. E é isso que nós devemos fazer. O que acontece que tem levado muitos a questionar o que está se passando no momento, vai ser o motivo e o foco do nosso estudo de hoje. Eu andei levantando algumas coisas, eu vejo que muitos estão pensando, será que nós estamos já vivendo os últimos dias profetizados na palavra de Deus? Então eu fui também querendo achar uma resposta para mim também,
fui buscar essa resposta na palavra de Deus, porque eu creio que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, para os meus pés, e luz para o meu caminho, para os nossos caminhos. É ali nessa palavra que nós vamos encontrar a resposta. Eu vi que já desde o profeta Amós, eu vou ler aqui porque eu não sei de cor, está em Amós 3, versículo 7, ele fala: certamente que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. E depois no Salmo 25, 14 fala: o conselho do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu pacto. Deus tem feito muitos pactos com a humanidade através da história, desde a criação. E a história da humanidade, ela é dividida em períodos que nós chamamos de dispensações. Em cada dispensação há um juízo, o juízo de Deus. Deus tem renovado o seu pacto e dado muitas chances à humanidade, inclusive nesses pactos, e depois tem vindo o juízo. Eu achei muito interessante, nesses dias, ouvi uma explicação da pastora Carol, que ela até se dirigiu a mim no seu estudo, falando: Estela, a Bíblia tem vários apocalipses, não é só o último. E ela falou a respeito do livro de Naum. Aqueles que puderem, leiam o livro de Naum. Eu aprendi muito com o que a pastora falou naquele dia, e é verdade. Quantas vezes, quantos apocalipses nós já atravessamos. Agora, nesse momento, nós estamos atravessando um momento de aflição, de inquietação, de ansiedade para muitos, e esse momento é por causa dessa epidemia, dessa pandemia que assola todo mundo, que está balançando muita gente e que está levando a muitos questionamentos. Eu não consigo, de palavra, falar tudo que eu cheguei à conclusão nos meus estudos aqui. Mas eu tenho a dizer para vocês, inclusive, e aconselho vocês a aproveitarem esses dias que estão em casa, a lerem algumas coisas que a Bíblia tem falado sobre a previsão e sobre o fim dos tempos. Lembrando que para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, aquilo que às vezes foi falado lá para trás, as pessoas vão dizer: mas aquilo foi válido só para aquele dia, para aquele momento. Mas não é. A dimensão de tempo para Deus é outra, não é a mesma nossa. Então vocês tentem olhar, porque a Bíblia contém profecias precisas e mencionam os últimos dias. Os profetas Daniel, que eu aconselho vocês a lerem, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, o profeta Isaías, o profeta Zacarias, viram detalhes específicos sobre esse período. Mas quem nos ensinou bastante sobre esses últimos dias foi o próprio Deus na forma do seu Filho, Jesus, quando veio ao mundo. Ele nos falou, e também ele falou principalmente no sermão profético, que vocês podem ler e se inteirar inteiramente em Mateus 24. Nesse sermão profético, ele falou sobre o princípio das dores. E nesse momento, quando Jesus estava falando sobre o princípio das dores, os discípulos perguntaram a ele: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Isso está no versículo 31.
no capítulo 4, no versículo 31. E ele, Jesus, lhes respondeu, expondo detalhes dos acontecimentos que precederão a sua segunda vinda. Ele falou que será uma época em que a iniquidade se multiplicará. Isso se aplica à época em que nós estamos vivendo. Que o amor de muitos esfriará. Outra triste realidade. As pessoas serão mais egoístas e apegadas ao dinheiro e à imoralidade. Ele falou de guerras, de nações contra nações, de terremotos e fomes em vários lugares. Ele lembrou sobre o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel e alertou sobre falsos profetas. Esse sermão, ele tem muitos ensinamentos sobre o princípio das dores. E sobre o mesmo assunto, sobre o princípio das dores, o evangelista Lucas, no seu capítulo 21, no versículo 11a, ele fala, olha, prestem bem atenção, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Epidemias. Agora, o livro mais completo mesmo sobre o final dos tempos é o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. O Apocalipse, no seu capítulo 6, no versículo 8, ele prevê, esse capítulo 6, ele corresponde à abertura do último selo. Ele prevê a morte em todo o mundo por espada, fome e peste. E há várias outras passagens na Bíblia que descrevem o panorama do fim dos tempos e que correspondem ao que se passa no mundo atualmente. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 17, ele fala do pecado sem controle nos últimos dias. E também o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 3, ele fala, nos últimos dias virão escarnecedores, com zombarias, andando segundo as próprias concupiscências. Nós enxergamos tudo isso que nós lemos aqui, nós vemos acontecendo nos dias atuais. Mas eu analisei cuidadosamente aqui as Sagradas Escrituras e eu cheguei à conclusão que, embora nós estejamos caminhando a passos largos para o final dos tempos, ainda não chegamos lá, ainda não. A Bíblia é muito específica sobre o que acontecerá antes do final dos tempos. E esses acontecimentos ainda não se realizaram. Eu vou falar de alguns eventos profetizados antes do fim do mundo. Antes de falar desses acontecimentos, eu quero ler aqui um pedacinho do Salmo 46. No começo e no fim do Salmo. No começo é assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E depois, no final, no versículo 10, na primeira parte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietemo-nos. Deus está conosco. Ele não abandona os seus filhos. Eu recebi uma palavra uma vez quando estava passando por uma aflição, ainda no meu trabalho, nem era aposentada,
E eu vi aquele versículo ali na minha frente, falava que foram as palavras para Josué. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E eu me apeguei a essa presença preciosa do meu Deus ao meu lado, onde quer que eu vá. Então, aconteça o que acontecer, eu não temo. Eu estou segura. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, como diz o Salmo 46. Mas aqui, eu vou ver aqui alguns acontecimentos que estão profetizados para o final dos tempos e que ainda não aconteceram, o que nos leva a crer que o coronavírus não é o fim. Pode ser o prenúncio das dores. Eu citei aqui 3 itens. Primeiro, o antigo templo de Jerusalém, aquela Jerusalém que existe lá, ele será reconstruído. Isso está em Apocalipse 11, 1 a 2 e em Daniel 11, 31. Também há outra profecia. Nesses últimos tempos, antes do fim, será desenvolvido um novo sistema de governo mundial, a nova ordem mundial. Ela vai ser composta por uma organização de 10 nações. Dessas 10 nações, vem aqui o terceiro item, que ainda não aconteceu. Será levantado nesse cenário político global um líder influente, carismático, que vai inspirar a confiança de muitos. Mas esse líder, ele é o anticristo. Ele surgirá neste cenário político global e ele vem para influenciar, e muitos cairão na conversa dele. Ele vai fazer um pacto de paz que vai ser aceito, só que ele vai quebrar esse pacto de paz. E ele mesmo, que é um blasfemo, ele mesmo vai entrar nesse templo de Jerusalém que vai estar reconstruído. Essa vinda desse anticristo pode ser vista no profeta Daniel, no capítulo 9, especialmente no versículo 27. Então, vendo que esses importantes acontecimentos ainda não surgiram, não rolaram, não é como diz a gíria, nós chegamos à conclusão que o coronavírus não é o prenúncio do fim. Vocês têm que ter uma coisa em mente. O relógio profético de Deus, ele pode ser observado se nós focarmos em Israel. Nós já temos alguns sinais revelados com relação a Israel, como o retorno dos judeus provenientes do mundo todo. Eles foram espalhados pelo mundo todo, eles estão retornando. E o renascimento do Estado de Israel, isso aconteceu em 1948, não está tão distante assim. Alguns ainda não tinham nascido, eu já estava aqui nesse mundo. O Estado de Israel renasceu. Esse importante acontecimento, e juntamente com outros, como o avivamento na igreja, que vai acontecer forte nos últimos tempos, como profetizou o profeta Joel em 2:28, e também no livro de Atos 2:17, esses acontecimentos, eles servem para que estejamos alertas, atentos ao que Jesus nos recomendou. E o que Jesus nos recomendou? E eu vou encerrando por aqui com esse conselho importante, né, de Jesus. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Até semana que vem.